Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje, gente, vamos dar continuidade hoje falando do capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos, né? E vamos falar hoje do versículo 1 ao versículo 3. Mas antes de tudo, dá um joinha, clique em inscrever-se, vai no sininho, clique em todos, que a palavra de Deus chegue no seu coração, na sua casa, no seu celular, na sua família, pelo nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus. E nesse capítulo 4 a gente vamos aprender 7 tópicos, né? Falando sobre esse capítulo lindo, poderoso e maravilhoso. E o primeiro tópico que vai ser falado hoje, o primeiro é a prisão de Pedro e João. O segundo, o julgamento perante o Sinédrio. O terceiro, a coragem de Pedro e João. O quarto, gente, é a relação das autoridades. O quinto, né, a desobediência justa. O sexto, a oração da igreja. O sétimo, gente, a comunhão e a generosidade, né? E diante disso tudo, vamos ler o capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. Olha o que diz. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os saduceus, os sacerdotes e o capitão dos guardas do templo e os saduceus. E estavam muitos perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então prenderam Pedro e João e os lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estavam anoitecendo. Aqui, gente, mostra, né, o Pedro e João com aquela cura daquele homem de nascença, né, que nasceu com problemas dos membros inferiores, e que Pedro fala, né, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, o Jesus o Nazareno, o Jesus Yeshua, né, Yeshua Hamashiach, ou seja, gente, Jesus o Messias. Pedro lançou para esse homem e esse homem ficou curado. E com isso, com a ousadia do Espírito Santo, Pedro, né, ensinando ali ao povo que Jesus ele foi perseguido, ele morreu e ele ressuscitou, gente. E com isso, no capítulo 4 que a gente vai aprender do enredo desses 7 tópicos, né, que os apóstolos, né, mostra como o jovem da igreja cristã liderou como a perseguição, como os apóstolos Pedro e João defenderam corajosamente a sua fé, né, em Jesus e perante as autoridades religiosas, né? E vamos, né, hoje iniciar, né, falando a palavra, o primeiro tópico, que é a prisão de Pedro e João. E aqui, como a gente acabamos de ler, gente, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 1 ao 3, né, após a cura daquele homem, aquele coxo, que foi liberto ali do cativo, da prisão, que era ali, né, a atrofia, né, dos membros inferiores, Pedro e João foram presos pelas autoridades religiosas, incluindo, né, os sacerdotes, ou seja, os saduceus, né, que relata ali, e que ficaram irritados com a pregação sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Porque, gente, eles ficaram irados. Só como os saduceus, como os vídeos anteriores explicando a diferença dos fariseus e dos saduceus, um desses tópicos é isso, né, sobre a ressurreição dos mortos. Porque Pedro e João narrando ali, falando que Jesus ele morreu, né, por intermédio desses saduceus,
que é Caifás e Anás, né, que eles eram os saduceus, né, e eles acusaram Jesus, eles mataram Jesus. E com Jesus, como ele obedeceu até a morte de cruz, ressuscitou, e as testemunhas vivas eram Pedro e João, e narrando ali para aquele povo ali. Aí os saduceus, o que eles fizeram? O grupo de saduceus foram até lá, junto com os soldados do templo, né, ou seja, os militares, né, israelitas, foram ali para prender Pedro e João. Aí que inicia, gente, a perseguição da igreja, prendendo 2 homens, Pedro e João. E como ele estava anoitecendo, prenderam eles, levaram eles cativos, levaram eles para a prisão. E como eles estavam irritados, esses saduceus, eles estavam irritados porque eles não crêem na ressurreição dos mortos. E o primeiro irmão que ressuscitou dentre os mortos foi Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque ele ficou, gente, foi 40 dias ensinando, curando, pondo maravilhas e prodígios, e testemunhas vivas que estavam anunciando, era Pedro e João. E mais 10 dias, quando chegou a festa do Pentecoste, né, ou seja, a descida do Espírito Santo, né, e que encheram aquela casa, encheram aquele lugar, encheram ali, falaram línguas estranhas, falaram línguas de todas as nações. Mais ou menos 150 pessoas, ou seja, mais de 150 países falaram a mesma língua. E aqui mostra, né, quando Pedro, né, depois que passou um tempo depois, Pedro foi, né, adorar o Senhor ali ao templo, porque ele estava tendo uma festa. E ali ele foi para adorar, e adorando ali também aquele coxo também adorou o Senhor, porque ele foi curado. E com isso, com essa oportunidade, o Espírito Santo apossou de Pedro, e Pedro anunciou que Jesus Cristo é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo ressuscitado. Por isso, os saduceus queriam calar a boca de Pedro, porque eles não acreditam, né, na ressurreição dos mortos. E os fariseus, eles crêem, né, na ressurreição dos mortos. Mas os saduceus que vieram, né, comprovar que estava sendo falado que Yeshua HaMashiach, Jesus ressuscitou dos mortos, eles foram para calar a boca de Pedro. Eles foram para calar o homem, né, que testemunhou tudo isso. E o Espírito Santo agindo ali, falando ali, e com essa primeira perseguição, gente, né, Pedro e João foram presos pelas autoridades religiosas ali, e sendo usados, né, os militares israelitas, né, que fazia parte ali de policiamento ali para os fariseus e saduceus, foram usados para prender Pedro e João. E com isso, gente, e vendo isso tudo, né, a cura do coxo, né, Pedro falando com a ousadia do Espírito Santo que Jesus Cristo sim é Yeshua, né, Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Rei dos Reis. E usado pelo inimigo foram os saduceus. Mas o Senhor Jesus Cristo toma de conta de cada um de nós, cada uma das pessoas, de tudo e de todos. Como aconteceu isso, essa prisão tem um propósito. Essa prisão tem sim, né, o que vai acontecer posteriormente, né, sobre os outros tópicos que vão acontecer. E isso acontece conosco, gente. Tem pessoas que estão sendo presas por anunciar a palavra de Jesus Cristo, o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas seja assim corajoso, seja assim como pessoa forte e corajosa. Anuncie a palavra de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo, no nome de Jesus.